Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do curso Despertar da Chama Divina. Nesta secção da doutrina do bem, sempre há precalços, mesmo nas gravações, para vos transmitir o que para nós é o mais importante que o ser humano pode realizar na sua caminhada espiritual. E isso é o seu aperfeiçoamento em direção ao bem. Vamos falar de mal. O que é o mal? Existe um mal exterior, a vocês mesmos, e existe um mal interno. O mal interno tem a ver com a vossa natureza. E eu vou explicar o que é a vossa natureza original e o que é a vossa natureza encarnada, que anda em imensas existências e reencarnações. Eu vou tentar dividir este conhecimento de uma maneira muito lógica, para não cairmos em mitologia, nem em fantasia, nem começarem a ter a tendência para acreditar que todo o mal que acontece é algo proveniente do exterior. Não é assim. O mal procura espelhos. Vamos primeiro falar do que é o mal. Ao estudarem a árvore da vida, eu já vos falei em duas colunas, a coluna branca e a coluna negra. Isso é o equilíbrio, não é o mal. Nunca acreditem que esse mal, o mal pérfido, é necessário para alguma coisa, porque não é. Infelizmente, o próprio mal original criou a teoria de que esse mal é necessário para conhecer o bem. Não, uma coisa é cosmos e caos e ambos terem duas faces do mesmo conceito. Outra coisa é mal, e o mal não é a coluna negra. Isso são os dois polos. A árvore da vida tem uma contraparte, que é a árvore da morte. E a árvore dos Kelifota, ou vasos quebrados, aí sim é o mal. O mal é constituído por entidades que perverteram a sua própria natureza na tentativa de fazer aquilo que o ser humano faz, que é aperfeiçoar-se. Eles tentaram fazer o mesmo processo que nós fazemos e tiveram que lidar com a globalidade. Amor, ódio, a dualidade de sensações, de emoções, etc. Só que não são entidades como a natureza humana. E então perverteram, tal como o ser humano se perverte. Ao lidarem com os dois polos, perverteram a sua natureza e transformaram-se em criaturas ou entidades sem lugar no universo. Todas as entidades dos planos e hierarquias superiores têm funções determinadas, têm atributos, estão criados para algo. Ora, ao fazerem esse processo evolutivo, eles caíram. Caíram porque se perverteram como se perverte um ser humano. Nós temos um Gandhi e temos um Hitler. Ou seja, os dois tiveram uma essência pura. Temos o Dalai Lama e temos o Mao Tse Tung. O Dalai Lama, que ensina a bondade, e o Mao Tse Tung, que ensina a conquista, a repressão, a ditadura, que já não existe, o Mao Tse Tung. Mas na sua origem, na sua essência, ambos são felizes e bons. A essência e a origem é a mesma. Porém, na sua existência e na sua relação com a realidade dual, um encontrou a luz e a felicidade na sua natureza e o outro encontrou as trevas, a opressão e o domínio sobre os outros. Infelizmente, muitos ditadores ao longo da história encontraram o mal dentro deles próprios e perverteram a sua natureza e cometeram verdadeiras atrocidades. Isso é a perversão que acontece em seres de outra natureza que se convertem naquilo a que se chamam demónios, que nós chamamos de espíritos impuros, debuks, por exemplo. São entidades que perverteram, por vezes há eras, a sua própria natureza. Isso é o mal. Isso é o mal exterior. E esse mal exterior, a sua própria manifestação é agressiva, sedutora, destruidora, porque é aquilo que eles são, dependendo dos seus defeitos. Eles, ao exprimirem-se, exprimem a carga que têm. Vocês vão entender isto, porque
que no vosso mundo humano não é tão diferente. E é preciso que entendam isto, mesmo porque o mal procura espelhos. O mal não desperta uma maldade se ela não existir dentro do ser humano. O ser humano tem um espelho lá dentro, que uma entidade exterior pode influenciar, mas se não existir o espelho para aquele mal, se ele não encontrar esse defeito, não consegue despertar algo que não existe. Portanto, é mais importante estarem preocupados com a vossa realidade interior do que com as entidades que vos podem influenciar para o mal. Infelizmente, há muitos cultos que a culpa é culto de Satanás. Basicamente, você porta-se mal, é o Satanás que tem culpa. Não é o Satanás que tem culpa, é você que tem culpa. E que tem que melhorar e tirar os espelhos para que os satanases dos inframundos não apanhem ponta por onde lhe pegar e por onde o influenciar. Um homem que não tem a ira, um homem que não tem o ciúme, um homem que não tem inveja, se eventualmente tiver influência de uma entidade que transmita esse tipo de sensação, porque ela vibra dessa maneira e ela emite essa força, mas se ela não existir dentro do ser humano, não haverá um espelho, não haverá onde influenciar logo, ou pouco haverá, porque a pessoa está mais purificada logo, o próprio mal não conseguirá influenciar essas pessoas. Temos que ter em consideração o mal exterior, e hoje em dia diz-se que é tudo alegoria, em alguns lados, outros vivem só a pensar naquilo, e não é nem um caso nem o outro. Mas temos que pensar nele porque todos os grandes mestres foram tentados pelo mal. Isso é um ensinamento maia, tentou Buda. Satanás, Shaitan, tentou Jesus. O que é que isto quer dizer? Ambos venceram. Ambos mostraram que se o mal não existir dentro do ser humano, o mal exterior é impotente contra ele. Os mestres deram esta lição. Portanto, o mal não se combate esconjurando demónios. O mal combate-se conjurando o ego. Ou seja, melhorando. E é isso que eu tenho que vos ensinar nesta aula. Vamos falar do mal exterior. Lúcifer é um mito e não existe nenhuma entidade chamada Lúcifer. Como o príncipe dos infernos, o seu nome até nem significa demónio, até significa portador da luz e basicamente é ligado com Prometeu. Nenhum demónio se chama Lúcifer, nenhuma entidade se chama Lúcifer. Infelizmente, algumas começaram a dar pelo nome. E depois temos aí muitas doutrinas, uns que dizem que Lúcifer é bom, outros que dizem que Lúcifer é mau e já não se entende. Não há Lúcifer, ponto final. Isso não existe. Isso é um mito, é uma alegoria. É a mesma alegoria de Prometeu, onde traz as coisas incertas e uma luz que não é própria. E para a qual o ser humano não está preparado. Não vamos acreditar que existe um Deus e que existe um Lúcifer, que o Lúcifer é amigo dos homens e anda a tentar levar. Tudo isso é um disparate. Não há Lúcifer nenhum. Isso não existe. Nenhum demónio tem esse nome. Nenhum anjo tem esse nome. Isso são alegorias, mitos. Saibam que o mal existe, que nunca vos ajuda. Mal nenhum faz bem. As entidades que são perversas perverteram a sua natureza e aquilo que elas fazem é perverter a vossa. Nunca vos vão ajudar, nunca vos vão dar nada. Aqueles que lidam com alta magia, especialmente que lidam com a magia salomónica, a Ars Goécia e todos os livros do Lemegeton, eu hoje vejo tanto maguinho de fim de semana e de pacotilha a tentar lidar com essas forças que fico surpreendido como é que eles não olham para a vida uns dos outros e não percebem que aquilo é tudo caótico. Problemas, discussões, perdem mulheres, têm acidentes, têm doenças. O que eu não os vejo é ter vidas boas. Depois, infelizmente, há aqueles que têm, mas que vão pagar muito mais tarde. Mesmo esses livros de magia salomónica não têm nada, porque Salomão nunca utilizou esse sistema. Salomão utilizava a Kabbalah Maasite, que é a Kabbalah prática, e é muito diferente de tudo isto. Eram atribuídos esses escritos são todos muito posteriores. Hoje sabe-se isso, e apenas quem quer ignorar a realidade é que acredita que Salomão, o rei Salomão, trabalhou com Ars Goécia. Salomão nunca trabalhou com nada disso. Agora,
é um sistema e contactem entidades reais, contactem. Simplesmente os nomes com que Salomão contactava e aquilo que ele fazia não tinham nada a ver com aquilo. Se vocês procurarem a magia sagrada de Abraão ali no mar, estão mais próximos daquilo que realmente Salomão faria. Mas vamos explicar. Não se exponham a forças maléficas. Uma coisa é um mago com muita experiência, que fez muita formação e sabe exatamente o que está a fazer, que utilizará a sua força e o bem dentro de si mesmo e o acesso do bem exterior do que está para além de tudo isso, que é Deus, para controlar esse tipo de forças e esse tipo de entidades. E isso não é feito nem por principiantes e muito menos por curiosos. As pessoas que se expuserem ao mal ou a entidades maléficas vão ter problemas, porque o mal não faz bem. Saibam isso. Portanto, reduzir a exposição ao mal exterior já é o primeiro passo que vocês devem dar. Não andem aí a conjurar demónios, a achar que são mais espertos do que eles, porque essas entidades têm milénios de existência e tudo o que vocês tentarem fazer ou pensarem, eles já viram. Vocês não têm nada contra eles, nada. Não conseguem fazer nada. A única coisa que os domina é a presença divina em vocês próprios e a presença divina que existe, que governa sobre eles. Mas se vocês não sentirem essa presença divina de uma maneira real, vão ser enganados, vão ser ludibriados e vão ter muitos problemas nesta ou em próximas vidas. Portanto, o primeiro passo para praticantes do misticismo que tem que ser dado é não se exporem ao mal gratuitamente. Se vocês começarem a chamar entidades maléficas, se vocês começarem a lidar com elas, vocês estão a brincar com o fogo e o fogo vai queimar. Só que vocês não sabem quando, nem como. Às vezes até pensam, chamei e não aconteceu nada. O problema é que aconteceu, só que vocês não viram. E criaram uma conexão com uma entidade dos inframundos e essa entidade só está à espera do tempo certo para vos dar cabo da vossa vida. Quando vocês chamam esse tipo de entidades, estão a trazer escuridão para o mundo. Não estão a trazer mais nada. Só magos muito preparados é que podem trabalhar com esses conhecimentos. Magos que tenham a certeza do Deus interior, que tenham a certeza que conseguem exercer um domínio através de Deus sobre esse tipo de entidades para elas cumprirem determinadas funções. Eu não recomendo, mas já utilizei, já vi o sistema, sei do que estou a falar e continuo a dizer, eu não recomendo. Mas aqueles que o quiserem fazer, têm que aprender com quem o sabe fazer. E quem o souber fazer até utiliza essas entidades para transmutar o vosso mal e o mal que têm dentro de vocês próprios. Mas tem que ser pessoas, têm que ser especialistas, e os especialistas não andam aí na internet a dizer que são especialistas. Normalmente são pessoas que têm ordens fundadas, que têm muitos anos de prática, que sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer e realmente conseguem lidar e trabalhar com esse tipo de entidades. Não é aquela pessoa que começou no caminho há um par de anos e agora já se considera um especialista em magia salomónica. Salomónica não tem nada. Isso já se sabe. Tem que ser alguém que realmente saiba o que está a fazer. E pronto, os que tiverem tendência e gostarem de trabalhar com isso e acharem que expor-se ao mal em entidades altamente inteligentes que pode ser uma boa opção, ao menos estudem com quem fez um caminho sério nesse aspecto. Agora, comprarem esses livros e começarem por vossa feliz e livre iniciativa a chamar essas entidades que vocês gostam de pôr o nome de daimons, nunca tal nome foi utilizado, mas agora é um nome que se diz que é para não dizer que eles são demónios, e até dizem que é uma classificação diferente, depois dizem que são os deuses antigos. Não. Os nomes foram importados dos deuses antigos porque os judeus basicamente o que queriam era dizer que tudo que fossem divindades, que não fosse a Deus, eram entidades negativas e maléficas. Mas Astarte e Estar não são Astarote. Entendam isso. É que o problema é que há pessoas que chamam essas entidades julgando que estão a lidar com os deuses antigos e não estão. Os deuses antigos tinham formas muito próprias de ser chamados, eles dependiam da existência de adoradores e hoje, como não têm adoradores, estão todos mortos. A sua cápsula, o seu veículo, aquilo que eles eram já não existe. Portanto, esses deuses vão chamar Zeus.
Vão ir fazer um exorcismo e quando estiverem lá com possuído, mas é um daqueles genuínos, possuídos que viram a cor dos olhos, que sobem paredes, que têm processos, não é um possuído que precisa de um Xanax. Estou-vos a falar de um possuído genuíno. E se vocês estiverem em frente a um, vocês vão saber. Não tenho a menor dúvida. Primeiro que é, mais ainda, há muitos tipos de possessão. Eu dei um curso, muitas vezes não é possessão por obsessores, é possessão por espíritos da natureza. Essas vocês ainda podem ir para lá, armados em magos, e fazer de conta que fazem alguma coisa e até com um bocado de sorte resolvem. Se for um demónio a possuir uma pessoa e for lá alguém que não esteja preparado, fica lá. Primeiro nem consegue ficar lá. Porque as entidades, quando o mal, esse tipo de mal aparece, ele é muito poderoso, é totalmente paranormal e vocês vão entender o que aquilo é. E é muito diferente. Portanto, quando se lida com esse tipo de entidades, vão lá chamar o Osíris, vão fazer um exorcismo em nome de Zeus ou em nome de Marte, chamem o Deus Marte para tirar um possuído, um demónio dentro de um possuído e vocês vão ver se o demónio sai. Se ele sair, eu aplaudo. Não vai sair. A função dos sistemas tradicionais terem sido convertidos e deixarem de funcionar com panteões de deuses é porque esses panteões precisavam de adoradores, eram corpos, veículos dados a consciências divinas para se manifestarem. E quando as consciências divinas perderam, esses adoradores que lhes davam a força a esses corpos perderam a sua força e a partir daí já não existe essa presença. Agora, há muitos cultos hoje em dia que foram buscar alguns desses deuses. Alguns funcionam melhor, outros. A vantagem da Kabbalah é que vos traz entidades que não dependem de adoradores. Micael, Gabriel, Tzadkiel, o que vocês quiserem. Essas entidades não dependem que acreditem nelas. Nem que lhes estabeleçam culto, muito menos os nomes divinos. Têm sempre poder. Por isso é que, quando a humanidade evoluiu, o sistema de crenças e o sistema de trabalho espiritual também evoluiu. E evoluiu para um sistema mais perfeito. E continua a evoluir. Hoje em dia fazemos muitas coisas que nos tempos antigos eles não utilizavam. Eles antigamente utilizavam o sangue como forma de cristalização do poder e faziam holocaustos e achavam natural. Hoje em dia sabemos que tudo isso está ultrapassado e não é necessário. Utilizamos outras formas, com condensadores de fluido. O ser humano está mais preparado, tem mais instrução e deixamos de necessitar de sacrifícios. Por vezes são feitos. Mas não precisamos de matar 1000 animais. Se bem que o sangue, essas almas eram encaminhadas e a força vital delas era utilizada para certa coisa. Não é que isso não funcione, claro que funciona. Mas hoje em dia já utilizamos outras técnicas, percebem? Vamos falar então do mal exterior e atalhar esta aula terminando de explicar o que é mal exterior, mal interior e a sua relação. O mal exterior existe. Não é um mito, não é uma alegoria, nem é o Papai Noel. Existe. Não se exponham a eles. Andem aí a fazer brincadeiras com o jogo do copo e com os tabuleiros do Ijá, depois dizem que têm problemas por causa disso. Há maneiras de trabalhar magicamente com as outras entidades. Aprendam, tenham calma e aprendam a magia. Não se exponham ao mal externo gratuitamente. É quanto basta. Não é preciso andarem aflitos porque têm Satanás a olhar para cima das vossas costas, ou Satanás no celular, isso já é um exagero. Vocês têm que olhar para o mal interior. E o que é o mal interior? O mal interior são os vossos defeitos, é a vossa própria escuridão e recebe o nome de Yetzer Hara. Yetzer Hara significa, ou Yetzer Hara, com R, significa a inclinação para o mal. E ela vem dos corpos de manifestação, da vossa alma mais inferior, o corpo astral chamado Nefesh, que tem 2 polos e 2 inclinações. E aquela que vai vencer é aquela que vocês alimentarem mais. Na próxima aula eu vou-vos falar dos vários corpos de manifestação, dos defeitos que existem neles e depois falaremos de como é que se trabalha. Hoje, resumindo a lição, não se exponham ao mal. Ok?
Nada de bom virá daí. Isto resolve o problema do Satanás. Não se exponham ao mal. Agora vamos nos preocupar com um problema sério que é o mal que vocês têm dentro, e isso será a matéria da próxima aula. Desta já sabem. Não querem ter problemas com demónios, não os chamem. Não se exponham a eles. Isto para os praticantes que gostam muito da magia salomónica e do ASOS e dessas coisas. Se o fazem, têm que o aprender e fazer muito caminho primeiro. Ok? Até à próxima aula.